Façam todos uma excelente noite. Você sabia que cada órgão tem um significado psicológico? Você já ouviu falar de dor na alma? Você acha que as emoções e os sentimentos têm relação com doenças, com o que sentimos ou com o que estamos passando? Fique conosco nessa live, que nós iremos falar sobre pensamentos, sentimentos, emoção, saúde. Vou convidar aqui a Ingrid. Aceitar. Deixa eu ver se ela vai entrar. Acho que ela entrou. Olá! Oi! Se eu te Tudo falar que eu bem? não estou te vendo, você vai Você acreditar? não está me vendo? Não, Ah, mentira. verdade. Ué, e como é que Mas tá? tá bom, Só tá você na tela? só. Mas tá bom. Oi, Carla. Oi, Sandra. Esse tema é muito interessante. Eu quero muito participar dessa live com você, né? Retomando aqui a nossa série de lives, né? Nesse ano de 2024. Você tá me ouvindo bem, Nath? Tô te ouvindo. Então, eu tô sem luz. Oi, Ellen, que bom ver você por aqui. Eu tô sem luz em casa, então até aqui na beirada da piscina, então tem algumas crianças, tem pessoas aqui, então vai ficar um pouquinho barulhento. Dá para ouvir Então por isso que eu tô de as fone. crianças gritando, mas tá bom. Por isso até que eu tô com fone de ouvido. Mas vamos lá, gente. Luziane, tudo bem com vocês? Gente, esse tema é muito interessante, é um tema que me encanta muito, né? Falar sobre como as nossas emoções, como os nossos pensamentos interferem no nosso corpo físico, né? E isso é uma coisa muito fácil de ser comprovada por nós mesmos. A questão toda é que não adianta só nós mudarmos o nosso pensamento, mas é o primeiro passo. Mudar o pensamento e mudar a palavra, mudar o que nós falamos para os outros e sobre nós, faz toda a diferença nas nossas reações celulares, nas nossas manifestações, até, eu posso falar isso, né? Nath, vou deixar você falar, senão eu falo demais. Porque assim, gente, quando você não tem os pensamentos governados, é como se fosse um carro sem direção. Nada na sua vida vai ter sentido, você não consegue se conectar a nada. Uma das coisas, independente da sua religião, quem te conecta a Deus, o que te conecta a Deus são os seus pensamentos. Então, os pensamentos, eles geram emoções, que geram consequências, que geram ações. Está tudo interligado. E a gente precisa ter pensamentos harmoniosos. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro. É pela mídia, é na televisão. A gente está recebendo sempre traição, né? Destruição da família. Nós temos maus exemplos da nossa própria família. E aí nós vamos enraizando e levando isso como, isso é comum. E não é comum. Não é comum viver em desarmonia, não é comum viver em traição, não é comum viver ouvindo alguém falar que você não serve para nada, ou que você é feio, ou que você é burro. Isso tudo já vai entrando dentro da gente. Pode falar. Eu quero. Desculpa, Nath, assim, eu não vou ter como olhar, ver se Sim. você está fazendo algum sinal para mim, né? Então você me interrompe mesmo quando você precisar falar, tá? Que eu vou parar de falar se eu ouvir você começar a falar, tá? Agora, uma coisa muito legal, né? Eu fiz uma formação, duas formações em psicologia pré e perinatal. Por que eu vou começar a falar sobre isso? Porque tem coisas que estão escondidas dentro de nós que nem nós sabemos que existem. Né? E quando a gente começa a fazer certas terapias, é que a gente vai descobrindo, vai tirando aquela sujeirinha embaixo do tapete. Os pensamentos e as emoções dos nossos pais, eles já começam a nos influenciar antes mesmo da nossa concepção. Por que eu estou falando antes mesmo da nossa concepção? Vocês sabiam que os nossos ovários já nascem conosco? Então, quando nós estamos dentro da barriga das nossas mães, as nossas células do ovário, os nossos ovócitos, né? Os nossos óvulos, desculpa. É claro que o ovário já nasce com a gente, desculpa, não era ovário que eu queria dizer óvulo, tá?
Então, os nossos óvulos, eles já existem quando nós estamos dentro da barriga das nossas mães. Então, eles são células que são influenciadas pelas emoções maternas, tá? E os nossos espermatozoides, eles são formados até 90 dias antes da concepção. Então, desde então, essas células elas já estão sofrendo influência das emoções e das palavras e dos pensamentos dos nossos pais. E a gente, quando nós somos um bebê, nós vamos sendo moldados pelo nosso ambiente externo, né? Então, o que a gente aprende com os nossos pais? A forma de se comunicar, a forma como nós somos. Se o seu pai sempre fala mal para você, por exemplo, meu pai falava que o pai dele falava para ele assim: você não vale a comida que você come. Olha isso. Ele já vai crescer achando que ele não vale nada, que ele não merece, que ele não tem merecimento. E é óbvio que isso passou para mim. Vocês tratam menopausa? Sim, nós tratamos menopausa. Então é óbvio que essa emoção, esse sentimento, ele vai passar para mim, tá? Então assim, a minha mãe, ela passava por situações quando ela estava grávida muito difíceis com a sogra dela. Ela ficava muito triste, ela tinha muitas alterações emocionais, ela chorava. Então é óbvio que todas essas emoções foram me moldando, né? Depois, e hoje em dia... Depois, concluir para eu poder falar um negócio? Claro, pode falar. Não, pode concluir, fala. O que eu ia falar é que, assim, hoje em dia, eu fui crescendo e me tornando uma pessoa agressiva. Por quê? Porque eu precisava me defender. O mundo que foi mostrado para mim desde a vida intrauterina foi um mundo de ataque, né? O meu próprio avô atacava o meu pai, falava para ele que ele não valia o que ele comia, sabe? A minha avó atacava a minha mãe. Então, assim, eu cresci num ambiente no qual eu precisava me proteger e me defender. Então, como que a gente muitas vezes se protege? Atacando. Então, eu me tornei uma pessoa colérica, o meu temperamento é colérico, né? E já na vida intrauterina nós vamos moldando o nosso temperamento, né? E eu me tornei uma pessoa muito reativa. Eu sempre acho que a pessoa vai me fazer algum mal, né? E nem sempre é assim. Então, a minha busca sempre foi de conseguir mudar, reescrever a minha história, reescrever as minhas emoções, para que eu pudesse passar uma informação diferente para os meus filhos. Depois eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou deixar você falar, Nath. Porque se a gente parar para pensar, o que os nossos pais tinham para dar? Muito pouco. Eles desenvolveram dentro como a Ingrid falou, fica registrado, né, na gente as impressões, as emoções dos nossos pais, mas era aquilo que eles tinham para dar. E nós trazemos, às vezes, para a nossa vida como se fossem nossos. Então, às vezes, você está vivendo por algum problema, por alguma depressão, por algum medo, por alguma autodestruição que você não entende por quê. Mas isso são registros dos seus pais, às vezes até de ancestrais, de pessoas antes dele, de avós, bisavós, que a gente traz isso muito na constelação, a gente trata na constelação familiar, na terapia congeracional. Então você precisa entender essas energias, o que é sua, o que não é, respeitar. Porque os seus pais, eles deram o que eles tinham de melhor. E você recebeu aquilo que era necessário para você se tornar o que você se tornou hoje. Só que aí quando eu falo assim, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar, a gente precisa crescer. Porque, como a Ingrid falou, ela se tornou colérica, mas ela não precisa permanecer colérica até morrer. Ela pode se conhecer, entender essa história e modificar. E não ser mais uma pessoa que tá. Porque aí com isso vai diminuir as doenças, vai diminuir as consequências da saúde se ela continuar se tornando colérica. Aí, antes de você falar, Ingrid, a minha pergunta é a seguinte: que base nós temos para amor e que base que nós temos para perdão? Quem nos ensinou a amar e perdoar? A gente só conhece o amor e o perdão dos nossos pais, que também não sabiam nada. A gente tem uma referência, né, bíblica de Jesus, que nos ensinou a amar e perdoar, mas se você não está tão conectada, isso está muito distante ainda. E como é que você vai fazer isso para trabalhar a sua saúde? Essa é a questão que a gente está fazendo essa live. Como os pensamentos, como os sentimentos podem te ajudar a mudar, a melhorar a sua saúde. Pode falar. Uma coisa importante para ser dita é o seguinte: as pessoas acham que as emoções estão somente dentro do nosso cérebro. Mas não é verdade. As emoções, elas permeiam todas as nossas células, tá? Então, o que você sente
Quando você tem uma emoção, você libera neurotransmissores, você libera hormônios que vão influenciar todas as suas células, tá? Aí algumas pessoas falam assim, a gente está falando de pensamento, de palavra, né? Como é importante a gente ter um pensamento, uma palavra positiva, como é importante a gente focar, a gente manter o foco em ter pensamentos bons e olhar para o lado bom da vida. Mas muita gente fala assim, mas eu só tenho pensamentos positivos, então por que as coisas ruins acontecem comigo? Sabe por quê? Porque não adianta. É claro que isso é o primeiro passo. Ter pensamentos positivos e emanar somente o que é bom da sua boca, falar somente o que vai acrescentar às pessoas, isso é o primeiro passo. Mas a partir daí, nós conseguimos e nós precisamos modificar as nossas emoções. Porque o que adianta? Se você não tiver certeza de alguma coisa, que alguma coisa vai dar certo e vai acontecer, isso não vai acontecer. Porque nós estamos sempre banhados em medo, em preocupação, em raiva, em rancor, né? Guardando mágoas. Então a gente precisa transformar as nossas emoções aqui dentro. Ó. Não adianta você pensar, você tem que sentir aqui dentro que aquilo ali é real, tá? Então quando você fala que ama alguém, você tem que estar falando de dentro da sua alma. Quando você fala que você é feliz, não adianta você falar da boca para fora, você tem que sentir que você é feliz, sabe? Eu, por exemplo, eu dou um exemplo que eu moro no Rio de Janeiro, né? Nós moramos no Rio de Janeiro e assim, aqui as pessoas falam que tem assalto para todo lado, né? Então eu sempre falo, gente, eu não estou na vibração do assalto, eu tenho certeza que eu nunca vou ser assaltada. E eu não sou e nunca serei. Então isso é uma certeza dentro de mim. Então eu atraio uma vibração diferente da vibração do assaltante. O assaltante não vai chegar perto de mim, porque eu não estou vibrando naquela vibração. Entendeu? Ao mesmo tempo, eu preciso entrar na vibração da prosperidade. Entendeu? Da cura. Eu tenho que ter certeza que eu sou capaz de ajudar as pessoas para que eu realmente seja capaz de ajudar e sou. Né? Então, são essas certezas na nossa vida que precisam acontecer para que a gente consiga transformar o nosso ambiente à nossa volta. Entendeu? A gente precisa mudar, começando pela palavra e pelo pensamento, e aí, aos poucos, a gente vai conseguindo modificar o nosso cenário emocional. Tá ok? Porque a gente precisa agir, né? Porque aquilo que a gente fala assim, não adianta você chegar em frente do espelho e falar eu quero, eu posso, eu consigo. Só isso não adianta, você tem que sair você tem que começar a ter atitudes. E a primeira coisa, porque assim, quando a Ingrid fala assim, a gente tem que ser feliz, mas eu vi um exemplo que eu achei muito interessante, Ingrid. A pessoa vivia em barraco, ela vivia assim, ela não sabe, nunca sabia, ela vivia em latões. E aí ela ganhou casa, uma casa nova. Só que meses depois a casa já estava destruída. E aí a pergunta era por quê? Porque ninguém ensinou essa pessoa a faxinar, a cuidar de uma casa, ela nunca soube. Então, às vezes, a gente fala assim, eu preciso amar alguém, eu preciso perdoar alguém. Mas como? Qual é a minha base? Primeira coisa, gente, a gente precisa entender que o outro está dando o melhor para ele. Ele acha que aquilo ali é muito bom, porque a gente tem maneira de julgar. Nossa, ela está fazendo isso, ela não está vendo que isso faz mal para ela? Não, ela não está vendo, ou ela está vendo, mas é isso que ela quer. É isso que ela quer, é essa frequência que a pessoa quer. Quando você entende que o outro está fazendo o melhor para ser feliz, você já se liberta e você perdoa. Você para de julgar. Você aceita a pessoa do jeito que ela é. Você pode não deixar essa pessoa dominar a sua vida, tá? Mas você tem que respeitar, deixar ela livre. São escolhas delas, das pessoas que estão ali. Às vezes são pessoas que te machucam ou pessoas que querem te sugar. Você pode dar um basta, mas você tem que respeitar. É o limite dela, ela não quer sair daquilo. E aí você muda a sua frequência. Porque para você mudar a sua frequência, tem que mudar a sua ambiência. Pode falar. Sim. Então, e ao contrário também é verdade. Você precisa mudar a sua frequência para você mudar a sua ambiência. Sim. Se você vibra numa frequência elevada, e aí tem um livro que se chama Poder versus Força. Ele fala exatamente disso, das frequências, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vocês já perceberam que quando vocês se aproximam de alguém, ou vocês têm uma
mega afinidade. Poxa, eu gosto daquela pessoa de graça, ela não precisa fazer nada e eu já gosto muito dela. Que nem a gente, né, Nath? A gente se viu e se identificou. E agora tem pessoas que você fala, cara, não gosto daquela pessoa, ela nunca me fez nada, mas eu não me sinto bem perto dela. Por que isso, gente? Por conta das frequências. As pessoas emanam frequências. E se a gente, para a gente modificar o nosso mundo, né, para a gente transformar o nosso mundo, nós precisamos olhar para a gente e mudar a nossa frequência. Quando a gente está vibrando na alegria e no amor, que são as frequências mais elevadas, mais próximas do divino, de Jesus, de Deus, a gente consegue influenciar as pessoas. O nosso campo eletromagnético, ele roda, né, como o campo da Terra, e a gente consegue influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente tem como, por exemplo, acordar e focar na alegria. Eu vou contar uma história minha. Posso, Nath? Pode. Existem no hospital, né? Eu ainda trabalho em um hospital e aí a gente tem umas gírias lá de médicos que falam o médico que é pé frio e o médico que é pé quente. Então, assim, eu sou pé quente. Eu já chego mentalizando a paz, o amor, a harmonia, a cura. Então, tudo corre bem enquanto eu estou dentro do hospital. Tudo corre bem. As crianças ficam bem, ninguém agrava, dá tudo certo. Oi, Deise, que bom você aqui. Oi, Carla, tudo bem? Que bom você aqui. Então, assim, tudo corre bem quando eu mentalizo que eu quero o bem-estar, que eu faço uma oração, eu trago a paz, eu trago o amor para dentro da minha frequência. Eu altero a minha frequência, eu elevo a minha frequência, o meu estado vibracional. E aí tudo corre bem no dia que eu estou no hospital. Então, eu sou chamada de pé quente. As pessoas querem trabalhar comigo, a enfermagem quer estar com os pacientes que eu estou. Porque tudo, eu falo assim, não tem problema. Se a gente consegue resolver, não existe problema. O problema está resolvido. Eu falo isso para a enfermagem. Ah, porque está tendo um problema. Eu falei, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque isso é facilmente resolvido. E a gente vai resolver agora. E as coisas são resolvidas. Flui, né? O dia flui, o trabalho flui da melhor maneira possível e a gente consegue trazer a cura para aqueles pacientes, né? Já outras pessoas, parece que assim, troca o médico que está ali, troca a frequência, tudo acontece de errado, entendeu? Tudo dá errado. Existem pessoas que atraem, que tem uma nuvem negra em cima da cabeça e que tudo dá errado, né? Mas isso é o quê? Eu aprendi a mudar a minha frequência. Eu aprendi a elevar a minha frequência. Isso significa que eu não preciso mudar ainda? É claro que eu quero mudar, né? Isso significa que eu nunca fico triste? Não é isso. Mas eu fico triste, mas quando eu percebo que eu estou triste, eu tento elevar a minha frequência. Vou contar uma coisa que... Nath, me interrompa, tá? Não, fecha isso aí, que depois eu vou falar sobre... Não, eu já fechei. Eu ia contar outra história. Não, por causa do horário. Eu ia contar outra história. Vai, porque quando a gente fez a chamada da live, a gente falou em relação aos sentimentos e às doenças, né? E aí eu queria que vocês falassem aqui com a gente. Vocês acham... Porque eu fui falar um caso de uma paciente e ela foi humilhada no trabalho e dias após ela abriu um quadro de asma brônquica. E aí eu queria que vocês me falassem, gente, existe relação dessa humilhação? Vocês acham que essa humilhação que ela sofreu do patrão tem a ver com o quadro de asma? O que o pulmão representa para o nosso corpo? Fala aí um pouquinho, a Ingrid também trabalha com medicina tradicional chinesa, com acupuntura, ela sabe falar bem sobre isso. Fala aí pra gente. Então, gente, olha só, na medicina chinesa, o pulmão tem relação com a tristeza. É claro que outros órgãos também estão envolvidos, mas principalmente o pulmão, ele tem relação com a tristeza. E é muito engraçado que, assim, chega no consultório, às vezes o paciente fala, eu pergunto assim, você guarda mágoa? Você guarda rancor? Aí o paciente fala, não, acho que não, perdoo com facilidade. Aí eu vou lá e aperto um pontinho nele, que é o 17VC. Aí o paciente fala, ai... Cara, quando esse ponto dói, é porque existe mágoa, existe tristeza e existe adoecimento do fígado. E aí, isso tem relação com o aumento de resistência insulínica também, tá? Porque aumenta a preocupação e a preocupação tem relação com o baço pâncreas, né? Isso tem relação com a alteração do processamento ali das proteínas em relação ao fígado, dentro do fígado, tá? E a tristeza, a gente aperta os pontos de pulmão, a pessoa grita. Entendeu? Porque existe uma tristeza. Sabe uma outra forma da gente olhar a tristeza da pessoa? Uma tristeza profunda e escondida na língua. Tá? Eu vou ensinar para vocês. Então, a ponta da língua,
na medicina chinesa. Ó, a minha ponta é vermelha, ó, reparem. Dá pra ver, Nath, que a ponta da minha língua é vermelha? Dá. Então, a ponta da língua, ela é o coração, tá? Bem a pontinha da língua, ela é o coração. A minha ponta é vermelha porque a minha mente é muito agitada, tá? E agora, nas laterais, na lateral da pontinha aqui, ó, aqui, é a área do pulmão, tá? Os pacientes que chegam com essa área da língua arroxeada são pessoas que têm uma tristeza profunda e antiga, que foram maltratados na infância e que muitas vezes essas pessoas têm predisposição ao quê? A dores, tá? Dores nas costas por levarem muito peso da vida com elas, tá? E a terem adoecimento do ponto de vista respiratório. Porém, existe uma alternância muitas vezes. Melhora do ponto de vista respiratório, abre um quadro de diarreia ou um quadro de doença de pele, uma alergia, uma dermatite atópica. Então, existem pacientes que alternam dermatite atópica com asma, entendeu? E aí a gente trata na medicina chinesa o pulmão desses pacientes e a tristeza, trabalha a tristeza. Oi, Então, Ingrid, gente... eu vou falar um exemplo meu. Quando a Ingrid olhou minha língua uma vez, aí eu tava com ela lá com comprometimento de pulmão, né? Aí eu falei, meu Deus, mas por quê, né? Eu não tinha essa... A gente às vezes não tem consciência, a gente não tem noção do que tem dentro da gente. E aí eu fui fazer uma terapia neural. A terapia neural mostrou para mim situações que eu passei muito ruins, sabe? E assim, muito tristes, mas eu não tinha consciência, só fui ter consciência, gente, com 47 anos, agora eu tô com 48, foi ano passado. Então, assim, foi 2022, né, eu acho, vou fazer 49, já vai fazer 2 anos. E aí veio uma lembrança do meu subconsciente através da terapia neural, de uma dor, e eu não tinha noção que eu tinha essa lembrança, né? Esse trauma sofrido. Então, às vezes, vocês estão adoecendo e vocês não sabem o que está registrado dentro de vocês. A gente precisa se abrir. E, às vezes, existem terapias, como a terapia neural, que a gente faz com a aplicação de procaína, que ajuda a trazer ao consciente essas dores. Isso é muito importante o que a Ingrid está falando, porque não adianta você tratar uma doença de pele com um corticoide. Você vai tamponar o quê, gente? É uma emoção que está aí dentro precisando ser curada, uma alma que está com dor que precisa ser tratada. Pode falar. Não, então. Aí é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes a gente não tem consciência, né? Porque a consciência é só a ponta do iceberg. A consciência, ela só processa 40, eu não sei agora exatamente, mas 40 mil bits de informação, enquanto o resto do inconsciente, do subconsciente, movem a nossa vida sem a gente perceber, tá? Então, ó, a consciência é só 5% da informação que a gente tem no nosso sistema, né? Então, o resto todo é inconsciente ou subconsciente. Então, quando a gente faz essas terapias, né, e a gente tem uma terapeuta aqui de mão cheia na nossa live, a Daisy, tá aqui assistindo a live com a gente. Quando a gente faz terapias, a gente consegue acessar informações do subconsciente e do inconsciente, e nem sempre isso é agradável, tá? Num primeiro momento, isso pode ser desagradável até. Você ter contato com a sua dor, como que vai ser agradável? Terapia não é para ser, não necessariamente é agradável. Muitas vezes, para você resolver um conflito, você precisa entrar em contato com ele, encarar aquele problema. Uma pessoa Sim. que falou que tem artrite reumatoide, quer dizer, a artrite reumatoide tem muito a ver também com autodepreciação, né? E raiva. As doenças autoimunes, Raiva. Raiva e às vezes com ela mesmo, né? Uma autocobrança. Sim. A Lígia está dizendo que o filho também, quando sente medo, tem problemas respiratórios depois. Gente, o filho da Lígia é um menino super sensível. Ele já foi parar no hospital desaturando sem nada. Simplesmente porque passou por um quadro de tristeza e de medo, sabe? Então, ele realmente é muito sensível. E aí a gente tem sempre os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos-alvo, que são mais afetados, né, do que outros. Porque geralmente, gente, vou falar para vocês, o medo, ele tem relação com o rim.
Mas o rim e o pulmão, eles estão ali em conjunto também. Por isso que ele tem medo, e quando ele tem medo, ele tem crise de broncoespasmo, tá? Mesmo sem ter vírus e sem ter bactéria presente no corpo dele, ele faz um broncoespasmo relacionado ao medo, Não, gente, é tá? assim, Isso é muito... isso tem muito a ver. Por exemplo, eu passei por um período na minha vida que eu tive uma endometriose, né? E eu tive que tirar quase a bexiga inteira. E naquele mesmo ano, eu fiz uma lesão de raiz do meu incisivo, que também é um dente relacionado a rim e vias urinárias, que está relacionado ao medo, que está relacionado à insegurança. E eu passei um dos piores anos da minha vida, com humilhação, com medo, com insegurança. E naquele ano eu perdi o meu dente, relacionado ao rim e às vias urinárias, perdi quase a minha bexiga inteira. E aí? Aí eu tive que tomar consciência disso muitos anos depois, porque quando eu não conhecia essa medicina, eu só tratei as causas e pronto. Aí depois, através dessa língua, a Ingrid foi falou, daí a gente foi fazer a terapia neural, veio mais catarse do que estava por trás. Então, assim, tá tudo muito bloqueado. Então, essas doenças que a gente está vivendo, a gente tem como ajudar a reverter. A gente precisa mudar o nosso mecanismo, mas não é só eu quero, eu posso, eu consigo. É o que a Ingrid falou. Terapia é para os fortes, é se desnudar, desnudar a alma. É abrir mesmo o kimono para a luta. Vamos embora, né? E a gente tem que se conhecer e perdoar quem nos machucou, quem nos violentou, entender que aquela pessoa deu o que tinha para dar, porque isso nos liberta, não liberta o outro, não, nos liberta. Porque o perdão para o outro é um auto-perdão absurdo. A gente fica se massacrando, lembrando das coisas que a gente viveu, das humilhações. Se a gente conseguir deixar isso fluir, a gente que vai se curar. Não é para o outro esse perdão, é para a gente. Então, entender que o outro deu o melhor, que você é o que é, porque tudo que você passou, você se tornou essa pessoa maravilhosa que você é hoje, com toda essa sensibilidade e aprendizado, já é um passo para a sua cura, para curar a sua saúde. Você quer deixar mais algum recado, Ingrid, para Não. falar? Porque eu acho que Eu essa quero que... live tem muita coisa que a gente ainda pode desenvolver mais na frente, né? Sim. Eu quero que vocês tirem como proveito dessa live essa noção de que existe um eixo no nosso corpo que se chama psiconeuroendócrino imunológico, que tudo se inicia no psico, na psique, entendeu? Então, quando a gente tem um problema imunológico, endocrinológico, é óbvio que isso se iniciou muito antes na sua vida, tá? E com um quadro emocional, tá? Então, as emoções, elas são a base do adoecimento, tá? Então, passem a se observar, tá? E aí, o que a gente tem? A Sim. Deise escreveu uma coisa muito legal. Não sei se você chegou a ler. Porque aonde tem vítima, tem algoz. Isso é perfeito, gente. Porque a gente, às vezes, fica naquele papel da vítima, mas aonde existe vítima, tem algoz. E ninguém é 100% vítima, ninguém é 100% algoz. Então, isso que a Deise escreveu é fantástico, porque nos tira do papel do coitadinho, né? A Deise botou, o início é o trauma. Isso aí. Exato. Mas a gente, quando entende que aonde a vítima é o algoz, a gente sai daquele papel de eu sou a coitada, né? Então, isso é muito Exato. importante. Então, O continua. início é o trauma emocional. Então, assim, ó, cadê? Fazer contato com a nossa dor dói muito, mas é libertador. Faço terapia e façam vocês também. A outra pessoa falando aqui. O início é o trauma emocional, né? Que gera todo o adoecimento depois, tá? Então, o que eu peço para vocês? Observem-se. Observem os seus... A gente precisa... Assim, a gente não controla tudo. A gente não controla o que passou, né? Então, enquanto você não consegue modificar o seu emocional, então observe as suas palavras, as suas atitudes, tá? Que sempre precisam estar em harmonia com o amor e com a alegria. Tá? Isso é o que a gente consegue dominar, as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Se você se pegar pensando mal de alguma pessoa, opa, muda isso imediatamente. Não fale mal de ninguém. Tá? Não fale mal. Só fale o que for trazer alegria ou benefício para alguém. É claro que a gente, às vezes, precisa falar umas verdades para a pessoa, mas com a intenção de ajudar.
tá? Então não fala mal das pessoas, não xingue ninguém, nunca se diminua para ninguém, entendeu? Porque tudo que você fala volta para você, né? Então deseje para os outros e fale para os outros o que você gostaria de ouvir, entendeu? Trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Bem, não tá? A fale gente palavras começa por aí. para você mesmo, eu preciso ser assim. E uma outra coisa, né, Ingrid, que a gente precisa não deixar ninguém te desvalorizar. Ninguém. Pai, mãe, marido, esposa. Se alguém te chamar de burro, de qualquer coisa, igual a Ingrid deu o exemplo do pai dela, não permita. Não permita, porque isso é um abuso. Você precisa ouvir coisas boas e positivas. Então, é mudar, né? Deixa eu ver mais o que falou. Eu preciso ser assim, muito Outra boa. coisa, só mais Pode falar. uma coisa. A gente precisa ter uma barreira seletiva, e isso eu aprendi na homeopatia, tá? Uma barreira seletiva muito bem construída. O que significa isso? O que as pessoas falam para você precisam bater nesse muro e voltar. Se essa barreira ela for esburacada, tudo que as pessoas falarem de ruim para você vai entrar, entendeu? Vai entrar e vai ficar no seu sistema e vai te fazer mal. Você não pode deixar isso te fazer mal, isso alterar a tua vibração, né? Então a pessoa vai bater e vai voltar, entendeu? Você não vai absorver aquilo ali, aquela barreira. Aquela barreira tua vai ser muito bem construída e você não vai permitir que as coisas ruins entrem no seu sistema. Não é para você. Se aquela pessoa está falando mal, está reclamando de alguma coisa, não é para você. Ela está num dia ruim, pensa isso. Nossa, ela está num dia ruim, coitada dessa pessoa. Eu vou emanar um sentimento positivo para ela melhorar. Entendeu? Então, dessa forma, isso são as coisas que a gente consegue controlar. A partir daí, a gente consegue mudar o nosso emocional, que é mais difícil. Tá? Não, que eu tô acabando a bateria, vou botar aqui um carregador. Tô, e assim, eu não tenho como botar para carregar porque eu tô sem luz. Gente, o recado que eu vou deixar rápido. O problema não é o que fazem com você, e sim o que você permite com o que fazem com você. Então, é o que a Ingrid falou, é barreira seletiva. Mesmo que te xinguem, se você achar que aquilo ali acabou o seu dia, vai acabar. Agora, você pode não permitir com que esse lixo chegue até você. Seja seletivo, o não para o outro é o sim para você. Aprenda a dizer não. Aprenda a delegar tarefas, a não querer dar conta de tudo, querer ser o salvador da pátria. Entenda o seu limite, se conheça. Esse é o meu recado de hoje. E o seu, Ingrid? É exatamente esse, é prestar atenção nas suas palavras e nos seus pensamentos, tá? Prestar atenção no que você pode controlar. Aqui, quando drenados, sem querer a energia ruim dos outros. O que fazer para não acontecer? Manter a vibração elevada, manter a vibração no amor, na harmonia e mentalizar coisas boas para o seu dia. Acordar mentalizando coisas boas para o seu dia. Dormir mentalizando coisas boas para o dia seguinte, para a sua noite ser agradável. Isso é o que a gente consegue controlar. O resto vem depois. As mudanças no emocional, eles vão acontecer depois. Depois que você conseguir mudar a frequência dos seus pensamentos e das suas palavras, tá? E assim, gente, você consegue melhorar a sua fisiologia, tá? Isso é um dos pilares da medicina integrativa. Você orientar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas palavras, porque assim você consegue melhorar a tua produção de neurotransmissor e você bane o adoecimento da sua vida. Você tem a possibilidade de se curar, ok? Então, gente, ó, Daisy, se você quiser fazer uma live com a gente, você está convidada. Se você quiser fazer uma live comigo ou com a Natália individualmente, você está convidada. Vai ser um prazer receber você, ouvir você aqui, a tua experiência de vida, que é maravilhosa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live com todas as pessoas que vão se beneficiar desse assunto, tá? Eu adorei participar com você, Vai Nath. ficar gravada assim, gente. Vou gravar e vou colocar aqui no Instagram, tá bom? Um Eu beijo. também amei, Ingrid. Nossa primeira falou... live de 2024. Uhul! Beijo, Beijo, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau.